Olá, sejam todas e todos bem-vindos, no nosso canal Froneses. Mais uma vez estamos aqui. Eu me chamo Marcelo Ribeiro, sou professor da Universidade Federal do Vale de São Francisco, lotado no colegiado de Psicologia. Vocês estão me assistindo aqui às margens do Rio São Francisco. Eu estou do lado baiano, aqui em Juazeiro da Bahia. Para mim isso aqui é uma sala de aula, o melhor lugar para eu estar produzindo esses vídeos, pensando, interagindo aí com vocês que estão nos acompanhando aqui nesse canal. E aí a gente está, mais um vídeo que compõe o nosso curso sobre o brincar, o jogo, a ludicidade, noções propedêuticas, noções iniciais. Como eu falei no vídeo anterior, esses vídeos, essas videoaulas iniciais, elas estão fundamentadas nesse livro, na obra do Huizinga, Homo Ludens. E depois a gente vai estar trabalhando outras obras, como é o caso, por exemplo, do Brincar a Realidade, do Winnicott, enfim, além dos textos, artigos, de apoio. Então a ideia é essa, são esses vídeos para vocês irem assistindo e vocês não podem esquecer de ler, porque não é muito pouco esses vídeos. Então sempre aí nas descrições dos nossos vídeos nós colocamos as referências e tal, E, enfim, agora nós vamos, como eu tinha dito no vídeo anterior, nós vamos abordar, eu vou abordar dois capítulos em um agora, que é o capítulo 5 e o capítulo 6, que é a ideia do jogo e da guerra, o jogo e o conhecimento, E aí eu vou iniciar, fazendo uma leitura, citação aqui do Huizinga, logo na primeira página do capítulo 5, que ele diz assim: não há dúvida que toda luta submetida a regras, devido precisamente a essa limitação, apresenta as características formais do jogo. Podemos considerar a luta como uma forma de jogo mais intensa e energética. Exatamente, energética. Então, a ideia da luta, da guerra, do combate, segundo o Huizinga, tem muito do elemento do jogo, ou seja, da disputa, do vencer, do perder, do ganhar, mas também das regras, do campo, do espaço de batalha. O Huizinga aqui, ele vai estar abordando muito um tipo de luta, de combate, de guerra, que ainda existem regras, que ainda existem limites, que ainda existem papéis. Ele coloca até algumas limitações no que diz respeito à chamada guerra total, onde na guerra e no amor não existe regras, não existem limites, vale tudo, Então essa ideia ele não considera muito, ele não vai trabalhar muito, mas ele vai trabalhar a ideia de luta, de guerra, de combate, nesse entendimento de regras, de disputas, de limites, E aí ele vai também abordar outros elementos que podem estar presentes na luta, mesmo que não de forma, na guerra, na luta, no combate, mesmo que de forma não aparente, que é a questão da honra, que é a questão do prestígio, e não só as questões materiais, Então a guerra por um território, a guerra por determinados recursos, a guerra entre povos, Mas também ele nos faz pensar essas discussões sobre guerra, disputa e combate do cotidiano também, o quanto vivemos também esses combates, essas lutas, e o quanto isso tem aí essa dimensão lúdica, Pode até parecer estranho, a gente falar isso, porque normalmente a gente associa muito, quando a gente fala ludicidade, jogo e brincadeira, a algo que é restrito ao mundo da criança, ao mundo infantil, e a gente vê isso às vezes de uma forma muito romantizada, e que existe, claro que existe, mas na verdade a dimensão do jogo, do lúdico, da brincadeira, ela está presente na vida como um todo, mesmo que a gente não se dê conta, E aí é dessa forma que o Huizinga
ele vai estar abordando, né, vai estar discutindo essa relação do jogo com a guerra, com o combate, com a luta. Claro que o Huizinga ele faz também ele faz uma distinção, né, dessa questão do combate, da disputa, sem necessariamente estar ovacionando, né, elogiando, né, mas ele vai estar detectando esses elementos do lúdico e aí sim considerando como algo importante para a constituição das culturas, né, que se dão também a partir desses combates, a partir dessas lutas, a partir dessas disputas que estão presentes na vida da gente. Mas, repito, o Huizinga ele não faz uma apologia da violência, ele não faz uma apologia da guerra, não é isso. Mas ele analisa os elementos lúdicos presentes, né, nas guerras, nos combates e nas lutas propriamente ditas, tal como a gente entende convencionalmente, mas também nas disputas e lutas cotidianas, né? E o segundo, o próximo, no caso, né, o próximo capítulo, né, que ele traz, que ele vai falar sobre a questão do jogo e do conhecimento, assim como eu falei no vídeo anterior, né, a questão do jogo, do lúdico, inicialmente, né, isso nos primórdios das civilizações, era também uma ação do sagrado, né, uma ação do sagrado. E aí é interessante que o Huizinga ele vai chamar a atenção disso quando ele vai abordar o conhecimento, o saber, né, que ele vai dizer assim: o saber é um saber sagrado. Quer dizer, inicialmente, nos primórdios das civilizações, né, aquele que sabia, aquele que conhecia, né, era visto como alguém iluminado, né, que recebia a comunicação dos deuses, aquele que podia transcender, né. Havia uma magia, né, um reconhecimento de algo mágico no conhecimento, né, daquelas pessoas, né. E também nesses primórdios, né, das civilizações, a questão da formação dos mitos, né, e também a formação dos enigmas, né, dos paradoxos, né, das adivinhações, né, das charadas, como formações iniciais da sabedoria humana, do conhecimento humano, né? E a criação dos mitos, das charadas, dos enigmas, né, tem muito desse elemento lúdico, né? E inclusive o Huizinga ele traz uma série de exemplos, né? O Huizinga era um erudito, um conhecedor profundo, né, da história de várias culturas, né? Um poliglota, conhecedor também de várias línguas, inclusive línguas antigas. Então ele tem muitos exemplos de várias da cultura, das culturas ancestrais indianas, das culturas chinesas, né, de culturas africanas, além das indo-europeias, etc. E aí ele vai trazer esses exemplos, né, das disputas de adivinhação, das charadas, né, como quase não, como um elemento lúdico mesmo. E como isso vamos dizer assim, vai se constituindo, né, como camadas profundas, né, que vão se, digamos, entre aspas, se acumulando na formação do conhecimento humano aí, de um modo geral, né? E aí novamente ele traz a ideia dessas disputas, dessas competições também nos jogos adivinhatórios, né, nas charadas, né? Assim também como ele vai falar no capítulo do jogo e do direito, né? Essa questão da competição como um aspecto muito característico da dimensão do jogo. E aí, mais uma vez, assim, eu quero estar frisando, até porque eu tinha uma concepção muito restrita, né, da ideia de competição, mas a partir, né, de um entendimento melhor, né, das ideias do Huizinga, é possível a gente distinguir uma competição, né? Eu estou falando isso porque
há toda uma discussão de até que ponto os jogos competitivos são bons, e quando a gente leva isso para a educação, né? E a gente já vive uma sociedade competitiva, e já vamos fazer mais apologia à competição, isso vai ser bom, não vai, como é? Então, o Huizinga ele vai fazer uma distinção. Ora, tem um elemento do jogo, tem um elemento da dimensão lúdica, né? Que caracteriza a competição de uma forma muito particular, né? Que é diferente da ideia de competição que ela é estimulada primeiro por ganhos materiais, ou seja, a partir de referenciais externos e muitas vezes alienados do sujeito, sem um fim, né? Sem um fim, sem o prazer, sem a alegria, né? E uma competição que vai exacerbando cada vez mais o individualismo, né? Então, esse tipo de competição, que é uma competição que é fomentada numa sociedade competitiva, portanto, enfim, capitalista nos seus... Eu não quero entrar nessa discussão, assim, dizer, olha, o capitalismo é o mal dos tempos, não, mas uma estrutura, uma organização social que a gente está vivendo. E, enfim, neoliberal e tal, isso é uma coisa. Outra coisa é a competição que existe no jogo. A competição que existe no jogo, ela, embora haja a disputa com o outro, mas é uma disputa de reconhecimento, é uma disputa que passa pelo reconhecimento do outro e não pelo aniquilamento do outro. Sim, por ganhar, por combater, por vencer, mas a partir do reconhecimento do outro, né? O jogo ele só vai existir se eu reconheço o outro como um parceiro do meu jogo, né? Ou seja, há uma relação. A competição no jogo, ela envolve também uma alegria, né? Ela envolve, claro que quando a gente fala por exemplo, de jogos profissionais, sim, pode levar a um adoecimento, né? Mas os jogos voluntários, eles produzem bem-estar. Então, muito, não sei se haveria uma possibilidade do sujeito adoecer, ter problemas de saúde mental, por exemplo, por conta de jogos voluntários. Claro que aí entra uma outra discussão, que é a questão dos chamados vícios, etc., né? Que inclusive está aberto aí para vocês colocarem perguntas, questões, né? Porque não dá para a gente abordar tudo aqui. Mas enfim, o Huizinga ele faz essa distinção de uma competição que existe em uma sociedade que fomenta essa competição, né? Que traz determinadas consequências, e a competição do jogo, né? Que não leva ao individualismo, que não leva a um peso, né? a uma seriedade quase que adoecedora. E os parâmetros da competição, esses parâmetros estão muito centrados no próprio indivíduo, até porque a ideia de competição também é a ideia de elevação, é a ideia de transcendência de uma forma integradora, né? Diferente, por exemplo, do sujeito que ele tem que bater metas todo mês, porque senão a cabeça dele vai ser cortada, ele não vai receber aquele bônus, e ele entra numa espécie de loop, e quanto mais ele bate metas, é como se mais faltasse algo nele. Quer dizer, não é algo que integra, né, e que eleva esse sujeito, e que está relacionado com outro conceito também muito importante, não trabalhado com o Huizinga, mas trabalhado com o Gadamer, que vai estudar bastante o Huizinga, né? O Hans-Georg Gadamer, que é a ideia de amor próprio, né? Que aí é uma outra discussão que a gente poderia ter, tá? Mas eu vou encerrar por aqui, mas antes eu gostaria eu vou agora apresentar um quadro, né, nos nossos vídeos, que a gente vai estar aceitando e pedindo para que as pessoas enviem para a gente, né, histórias de brincadeira, né? Então, pode ser escritas, vocês podem enviar, né, mandar por aqui mesmo, respondendo aqui no próprio YouTube, podem mandar para o meu e-mail, que eu vou deixar também na descrição do vídeo. Então,
histórias relativamente curtas, narrações de brincadeiras, né? De como você brincava, como era a brincadeira dos seus pais, enfim, histórias do brincar, histórias do lúdico, tá? Pode ser por escrito, podem também mandar um pequeno vídeo, então a ideia é a gente fazer uma montagem, né? E hoje a gente vai abrir, né, esse quadro com a história do meu pai, né? Então eu vou estar colocando uma foto da gente, né, e eu vou ler brevemente essa história aqui para vocês, e vou também estar pontuando alguns aspectos, né, dessas histórias que o meu pai traz, tá bom? Espero que gostem, e aí fico aguardando histórias de vocês, narrativas, né, de brincadeiras, né, de vocês, para a gente estar colocando aqui no vídeo e estar discutindo, né, e estar pensando junto. Até mais. Eu brinquei até uns 18 anos. Em 1961 eu tinha 16 anos. Por volta dos 13, 14, 15 anos, eu brincava muito de uma brincadeira que se chamava Guerreou. Era uma brincadeira que tinha umas 5 pessoas de cada lado. Um grupo se escondia e as outras pessoas do outro grupo saíam para procurar. Quem fosse encontrado ficava preso. A gente brincava mais na rua. A rua era livre, não tinha carro, não tinha nada. Tinha uma outra brincadeira que a gente chamava de fura-pé. Fura-pé era uma brincadeira de gude. A gente fazia um triângulo no chão e jogava um ferrinho que cravava o chão de terra. Daí passava a linha. Quem chegasse mais próximo da linha podia pegar as gudes dos outros. E o nome fura-pé era porque se alguém errasse o ferrinho podia furar o pé.